volta ao programa Observadores deste domingo, hoje falando um pouquinho sobre turismo. E a gente tem a honra de receber aqui alguém que milita há muitos anos nessa área, 46 anos, o Virgílio já nos contava, e é uma das sumidades do setor, né, Dauro? Muito pelo seu envolvimento de uma vida inteira dedicada a esse setor, e eu te parabenizo por isso, Virgílio. Você me contava que foi, inclusive, da primeira turma de bacharelado de turismo do mundo, né? Até então não existia. Um curso superior. Bom dia, Virgílio, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez. E esses 46 anos, diferentes de muitas pessoas, eu continuo aprendendo, até porque o turismo vem se modificando. Na verdade, o turismo foi no passado, ou quando eu comecei a escola, era um bem de consumo supérfluo. Ou seja, um objetivo das pessoas que tinham poder econômico. Certo. Hoje turismo não, hoje turismo tem que ser de todos e para todos. É a melhor e a maior fonte de distribuição de renda. Afinal, é a única atividade econômica que o dinheiro fica aonde o turista vai. Então, por isso é importante aqueles que nos veem agora perceberem o turismo como uma atividade econômica que vai valorizar a cidade, vai valorizar a região, vai gerar emprego, empresas e renda, e o dinheiro fica aqui. Por isso nós temos que receber bem o turista. Então esse bem de consumo supérfluo não pode ser mais de poucos, tem que ser de todos. E eu costumo dizer que o dia que nós atingirmos este objetivo do turismo, nós não vamos precisar de ninguém fora da festa tomando conta do carro, porque todos estarão nessa atividade econômica que se chama turismo. Perfeito. Dauro, quero te agradecer, bom dia, quero te agradecer novamente a presença aqui conosco e eu estou repetindo você aqui entre os entrevistados, porque você é uma das pessoas que mais tem militado, a gente tem vários, né? Tem vários batalhadores do turismo aqui em Marabá, mas você até por ofício, né? Que é um empresário do setor hoteleiro, é muito importante a tua presença aqui, até para a gente também repercutir o que nós tivemos essa semana aqui em Marabá, que foi o primeiro seminário de turismo do município de Marabá. Quais as tuas impressões sobre esse evento? São as melhores possíveis, né? Os nossos palestrantes foram fantásticos. A gente acho que atingiu a meta. Entre eles o próprio Virgílio que está aqui. Exatamente. Obrigado. Nosso convidado da Cinetur, né, que o nosso sindicato faz parte da Confederação Nacional do Turismo desde a fundação, e isso já vão 19 anos, né, que nós estamos à frente do sindicato. Então, a importância desse nosso seminário é justamente despertar isso que o Virgílio acabou de falar, que todo mundo está inserido no processo do turismo, que às vezes a comunidade não tem essa percepção, e a gente tem conversado isso, e essa é um problema nacional, não é só aqui que ocorre. A gente às vezes acha que o problema é só conosco, né? Mas não, às vezes a pessoa é impactada pelas ações que o turismo de negócio e eventos ocasiona na região e não percebe. Então a gente gostaria, a finalidade desse nosso seminário era despertar esse sentimento no cidadão marabaense e também no poder público para que eles valorizem os equipamentos que nós temos e que vamos receber agora em breve, né, o Centro de Convenções de Marabá. Perfeito. Daqui a pouquinho nós vamos puxar um pouquinho do Virgílio sobre o que ele tratou no seminário essa semana, mas eu queria, Virgílio, tu és português de nascimento, né? Não precisava contar para todo mundo. Vou tentar me comportar bem aqui. Investiguei a tua vida. Então, tu és português de nascimento, Sim. mas tem essa longa militância no turismo aqui no Brasil, hoje um brasileiro, né? Sim. Dupla nacionalidade. E como é que você vê hoje como o Brasil está sendo visto lá fora? Nós estamos num ano de Olimpíadas, né? Que obviamente os olhos do mundo estarão voltados para o nosso país, e isso tem tudo a ver com os interesses da área de turismo. Nós estamos preparados realmente para esse grande evento? Como é que está a visibilidade do Brasil lá fora? Nós deveríamos estar aproveitando isso muito melhor.
A verdade é que a Olimpíada põe o Brasil no foco e nas comunicações do mundo todo. Ao mesmo tempo, vivemos um ano atípico, né? Um ano aí de desarranjos da economia e da política brasileira, mas isso tudo não se passa em 100% para os outros países. Então, nós acreditamos que a Olimpíada vai correr muito bem, ela foi preparada com todo o perfil da organização brasileira, dos últimos anos onde nós tivemos realmente dificuldades de gestão do governo no país, em alguns estados, no Rio de Janeiro inclusive, mas o brasileiro supera tudo isso. E para nós vai ser importante. Nós vamos estar nos telejornais do mundo e na área esportiva em todos do mundo. Todos falarão do Brasil e do destino Brasil. Nós tivemos alguns ganhos, éramos para ter mais. Copa do Mundo e Olimpíada são sempre eventos que devem deixar legados. Perfeito. Infelizmente, a Copa do Mundo não deixou grandes legados. Deixou estádios que precisarão agora ser ocupados, inclusive. A Olimpíada, da mesma maneira, ela teria que deixar um legado. Esse legado será só na comunicação, mas poderia ser melhor, porque ele teria que ter sido feito pré-Olimpíada e pós-Olimpíada, fazendo com que aqueles que não vieram para o esporte fossem motivados a vir pelo turismo, pela cultura do país, né, do Brasil. O que nós temos que avaliar é que algumas vitórias nós conseguimos. E aí o ex-ministro Henrique Alves foi o responsável por isso. Nós vamos ter até setembro, os americanos poderão vir ao Brasil pela Olimpíada sem visto. Porque na Copa do Mundo nós perdemos quase 400 mil americanos que deveriam vir à Copa do Mundo no Brasil e não vieram porque não conseguiram tirar o visto brasileiro, o visto de entrada no Brasil. O que é uma falsa nacionalidade, porque nós já deveríamos ter perdido essa mania de reciprocidade, principalmente porque nós, sim, podemos ir aos Estados Unidos na busca de uma vida melhor, mas nenhum americano vai vir aqui tirar o lugar do garçom, do cozinheiro, do motorista de táxi. Tenho certeza disso. Então é uma reciprocidade burra e que agora na Olimpíada nós conseguimos isso. Virgílio, tem outro detalhe, são 2 eventos, né? Tem a Paralimpíadas, quase 2 meses depois, utilizando a mesma estrutura para as Paralimpíadas, que, aliás, existe também um trabalho muito forte, mundo afora, em relação ao turismo das pessoas com necessidades especiais. Confere? Vou aproveitar a sua deixa. Quando eu falei até setembro, claro que esses vistos podem ser prorrogados, eles estão sendo feitos no mínimo de 3 meses. A Paralimpíada é bom para a gente entender uma coisa. No Brasil, nós devemos ter, pelo menos represados, mais de 10 milhões de turistas que, de alguma maneira, têm alguma dificuldade. Pela idade, como eu, como você já me acusou, eu tenho 46 anos de atividade do turismo, mais alguns anos que foram 20, como foi quando eu entrei na atividade do turismo. Então, pessoas com mais idade, pessoas com algum tipo de dificuldade de acessibilidade e motora, têm ficado em casa e mais 1 ou 2 pessoas com elas para que não viajem. Então, esse represamento vai ser mudado, porque a Paralimpíada vai mostrar que todos nós temos ou podemos ter alguma deficiência, mas não temos que limitar nossa vida àquilo que nos foi imposto pela vida de alguma maneira. Eu acompanho em São Paulo a Frente Parlamentar de Turismo na Assembleia Legislativa, que é presidido pela deputada Célia Leão, uma cadeirante que procura fazer turismo toda vez que pode, viaja o mundo, viaja o Brasil e lugares do Brasil que já foram se preparando para essa atividade. Socorro, no estado de São Paulo, é uma cidade que tem turismo de aventura, estação de águas e já é 100% acessível. Então, o que nós não podemos, como eu disse no início, turismo tem que ser para todos e turismo tem que ser acessível ao brasileiro. Eu tenho um ditado meu antigo que diz o seguinte: devemos gerar condições de acesso ao turismo a todas as camadas da população brasileira com preço e qualidade compatíveis. E aprendi isso com 2 mestres da área, um se chama Guilherme Paulos, outro Walter Patriani, o presidente e o vice-presidente da CVC anos atrás, e continuam na operação da CVC. Porque hoje um brasileiro normal,
tem condição de viajar pelo Brasil com 12 pagamentos de 60, 70 reais, pode viajar pelo Brasil e pode ir a lugares como Porto Seguro e outros destinos com passagem aérea, com transfer, com hotel. E essa facilidade, por exemplo, da CVC, mas dos clubes de viagem, dos clubes de férias, tem feito com que mais brasileiros viajem pelo Brasil. Mas a sua pergunta era de Portugal e eu me dispersei, desculpe. Mas eu quero lembrar só que nós, portugueses, o turismo de Portugal hoje recebe 1,3 turistas por habitantes. Faça a conta, pode fazer no papel, porque o nosso número vai ser maior. Mas, infelizmente, o Brasil vai receber, no máximo, este ano, 6 milhões de turistas. Não dá nem meio turista por habitante, senão nós teríamos que receber os 100 milhões. Mas, da mesma maneira, e atrapalhando a sua pergunta, eu quero dizer que o Brasil não pode ser comparado a Portugal nem à Europa. Nós damos sempre exemplos, e ontem você escutou no seminário, porque a França já recebe 80 milhões de turistas. O problema do Brasil é que ele é grande, mas dentro do Brasil já viajam mais de 80 milhões de brasileiros que pulam de estado em estado, como se estivessem pulando de país em país na Europa. E já o nosso grande problema, diferente da Europa, é que nós temos maus vizinhos, infelizmente. Dauro, nós estamos aqui na Amazônia, aproveitando o gancho do que está nos falando o Virgílio. Será que o Brasil, com todas essas peculiaridades que deveriam ser vendidas como um potencial, a gente não está conseguindo vender isso ainda lá fora, né, como um trunfo? Nós temos um país tão heterogêneo, tão diferente? Pois é, ontem, inclusive, a gente comentou sobre o Pará ser a entrada da Amazônia, aquela coisa toda. A gente sempre fala isso, Portal da Amazônia. Portal da Amazônia, aquela coisa toda, né? Ocorre o seguinte, que não há divulgação. Os nossos números para divulgar o país lá fora é irrisório. A gente não tem condições de competir com outros destinos se você não fizer um trabalho de base. E não adianta só chegar aí no grupo do Facebook, né? Não, tem que ser uma coisa organizada, estruturada. E se você pegar o orçamento da Embratur a nível internacional de divulgação, é pífio, não existe praticamente. Se eu puder, da qual o Virgílio conhece bem como é o funcionamento, exatamente. Né? Já esteve lá dentro também. Eu queria dar até uma informação. Quando eu estive lá, eu e o Caio Luiz de Carvalho, ele presidente, eu era diretor de Economia e Fomento, fomos falar com o Pericinoto. E fomos lá com os nossos míseros 5 milhões de dólares para um ano inteiro da promoção internacional do Brasil. Vocês sabem o que são 5? São 20 milhões de reais. 20 milhões de reais, eu quero que cada um dos senhores e as senhoras façam a conta do que é 20 milhões de reais dividido por 12 para estar divulgando o Brasil lá fora. Ele foi muito claro, ele era o secretário especial de comunicação do presidente Fernando Henrique. Ele disse, desculpa, isso não dá para fazer campanha publicitária, não dá para fazer nem cosquinha. Então essa visão do que nós temos que investir ainda é muito maior. Eu concordo com ele na promoção, mas nós precisamos, e eu quero fazer um desafio a quem está nos vendo, aos gestores políticos da cidade, da região, os deputados que ganharam as eleições com votos de Marabá, estaduais, federais, senadores, que pensem no turismo como pensou um homem como Antônio Carlos Magalhães há 40 anos atrás. Ele falou, eu vou fazer da Bahia um destino turístico. E trabalhou para o seu estado como ninguém. Então os recursos federais têm que chegar mais aqui. Mas só vão chegar se nós que estamos aqui criarmos os produtos para motivar as pessoas a virem a Marabá e região. Eu quis visitar uma tribo de índio, não consegui um receptivo para me levar de ontem para hoje. Eu quis conhecer melhor os rios. Ninguém me motivou com um programa e preço para que eu faça isso. Então a verdade é clara, a energia é nossa. Queremos ter turismo? Queremos. Vamos fazer turismo? Vamos, em Marabá. Vamos começar com uma semana de conscientização turística nas escolas
primárias, secundárias e superiores, mostrando que turismo é para bem receber nas escolas básicas, para que quem mora em Marabá, o aluno estude não a história do Brasil, mas estude a história de Marabá. Quem mora na esquina da Transamazônica... Para que nós mesmos sejamos defensores disso. Claro, ninguém atrai quando não gosta, né? E a cidade, para ser boa para o turista, primeiro precisa ser para quem mora nela. Vocês moram na esquina da Transamazônica. O resto do Brasil gostaria de um dia ir à Transamazônica. Mas que motivação tem? Eu já passei 4 vezes por ela e só uma eu descobri que eu estava passando na Transamazônica. Ninguém me disse isso. Não tem uma placa, não tem a valorização dessa estrada que já foi o eixo brasileiro. Eu quero lembrar também que, quando eu falei do Semana de Conscientização Turística, primeiro é para as crianças que estudam saberem qual é a história, a geografia, os atrativos da sua cidade e região. Para o segundo grau, já alguma opção de trabalho. E para o curso superior, as oportunidades que o turismo tem. Você não precisa fazer como eu, há 46 anos atrás, um curso de turismo. Seja administrador voltado para gestão hoteleira, gestão de negócio, seja de marketing voltado para turismo. Mas vamos primeiro criar os nossos produtos aqui. Certo. Eu vou já chamar o intervalo, mas vou fazer um parênteses na tua fala, já que você conclamou os políticos a se envolverem mais nisso. Destacar que ontem um deputado aqui da região, que estava participando do evento, o João Chamon, deputado estadual, revelou que ele acabou de entrar com um projeto de emenda à Constituição do Estado do Pará para incluir um capítulo inteiro tratando sobre turismo, né? Porque a nossa Constituição, infelizmente, ao longo dos anos, negligenciou essa área. Mas eu estou vendo que essa iniciativa dele aí talvez já seja um alento para que as políticas públicas comecem a nos contemplar mais no setor de turismo. O programa Observadores volta após o intervalo aqui no SBT, TV Correio, canal 26.